e nós vamos falar agora sobre a entrevista da ex-senadora Marina Silva e candidata à presidência da República no Jornal Nacional. Foi a última da série de entrevistas com os candidatos melhor ranqueados, melhor posicionados nas pesquisas. O tom das perguntas em relação a Marina continuou duro, como com os demais candidatos, mas ela conseguiu de alguma forma driblar um pouco os apresentadores. Marina foi questionada sobre o seu apoio a Aécio Neves em 2014. Disse que, se tivesse as informações da Operação Lava Jato antes, não teria o apoiado. A candidata falou em outro momento que o tal Centrão pratica, aspas para ela, corrupção braba. Apesar disso, defendeu alianças locais do seu partido, pois, segundo Marina, existem pessoas boas em todas as legendas. Por fim, comparou-se ao ex-presidente Itamar Franco e afirmou que, caso venha a ser eleita, fará um governo de transição. O que ela quis dizer com isso, Vera Magalhães? Ela quis dizer que não vai se candidatar à reeleição e que se propõe aí a colocar as contas nos eixos, Silvio Navarro. Foi isso que eu entendi. O saldo final das entrevistas, agora que você analisa as 4 ali, né, em sequência, é que o tom incisivo é necessário. A gente falou que seria assim desde sempre, não surpreendeu, mas eles talvez tenham errado a dosagem dos remédios. E aí ficou uma coisa excessiva, ficou realmente sem que os candidatos tivessem oportunidade de falar tanto das suas propostas. A gente analisou muito o passado desses candidatos, suas eventuais contradições, as idiosincrasias daquilo que eles pensam ou já defenderam, e pouco aquilo que eles vão analisar. Para ficar em 2 temas bem importantes dessa semana, não se falou do resultado do SAEB em relação à educação. Com a Marina poderia ter sido abordado. Ela diz que ela é fruto de um milagre da educação, pois era analfabeta até os 16 anos, e não se falou, por exemplo, da questão os reajustes, por dos exemplo, reajustes, né? do funcionalismo, exato. Que era uma questão importante desde ontem, da qual o Temer recuou hoje. Portanto, eu acho que podia ter sido mais aproveitado para isso, Silvio. E aí, Andreasa, foi bem a Marina ou não? Foi bem, Silvio, foi bem. Devo dizer que ela foi menos interrompida que os 3 homens. Não estou fazendo nenhuma insinuação, mas é um fato, e que, portanto, falou mais. Ela teve mais minutagem de fala que os concorrentes. E no tempo que falou, foi bem. Ela foi muito bem quando citou Itamar Franco. Foi uma grande jogada. O Ciro faz isso com frequência, mas mostrando que ele colaborou para o governo Itamar Franco. A Marina não. Ela cita o Itamar Franco, que é um personagem querido pelo brasileiro, bem lembrado pelo brasileiro, e que num momento de doença como esse brasileiro atual, de polarização, de agressividade, de violência, de mentira, o Itamar Franco é lembrado como alguém que dialogou, construiu uma base para si, para governar, e fez o que ela fala sem parar, um governo de transição. Ela fala que vai fazer um governo de transição. A dúvida é de onde ela sai, mas sobretudo para onde ela vai. Onde essa transição marinista vai levar. Quando falou sobre corrupção, numa segunda etapa, a entrevista dela foi curiosa, ela teve apenas 3 partes, né? Uma inicial sobre política e liderança, em que ela foi questionada sobre a sua incapacidade evidente de liderar, é a percepção que as pessoas têm, sobre a sua tibieza, né? Depois a segunda parte sobre corrupção, em que ela falou do Aécio Neves e do Eduardo Campos. Ela foi bem, mas eu percebo na fala da Marina Silva permanentemente um autoritarismo, né? Ela afirma entendimento, ela diz: sou inteiramente coerente. Não existe. Você deve ter vergonha de dizer isso, sou inteiramente coerente. Ela fala como se fosse uma qualidade. É uma espécie de, no caso da Marina, o mais virtuoso, o mais puro autoritarismo. E aí diz, em seguida, e aí é o ponto em que eu questiono o jornalismo. Ela diz: criei um partido em rede. O partido dela chama-se Rede, tá? Tem esse nome, Rede. Mas ela fala: criei um partido em rede. E ninguém pergunta: senhora, o que é isso? Que porcaria é essa? O que significa um partido em rede? Explique pra gente. Já que o seu partido, eles falaram sobre isso, não tem representação.
não tem parlamentares suficientes. Que rede é essa? Qual é a trama dessa rede? Quem a compõe? O que isso significa? Que fica o palavrório. E, finalmente, a terceira parte, a parte final, foi sobre, novamente, diálogo, né? Capacidade de liderar. Bancada ruralista versus seu programa ambiental. E ela não tem nenhuma autocrítica quando foi ministra do Meio Ambiente. Não faz autocrítica, o único problema foi falta de estrutura para ir além. É isso. Final, mulher, negra, origem humilde. Beleza. Marcelo Madureira, o que você achou da Marina no Jornal Nacional? Olha, eu acho que, infelizmente, perdeu uma grande oportunidade de se esclarecer o eleitorado. A impressão, para mim, que ficou, depois dessas quatro entrevistas, é que o William Bonner e a Renata Vasconcelos são candidatos à presidência da República, mas não puderam expor as suas plataformas, a dupla, porque foram interrompidos pelos políticos, né, convidados a participar do bate-papo. Vejam bem, estou sendo irônico. Eu acho que se perdeu tempo, né? Ontem, na questão do Aécio Neves, por exemplo, né, uma forçação de barra por parte do Bonner, insistindo, a Marina já tinha respondido. A mesma coisa do Eduardo Campos, mas o aeroporto de Cláudia, que ela queria o quê? Ele queria o quê? Que ela admitisse que sabia das falcatruas do Aécio Neves, mas ninguém sabia. 55 milhões de brasileiros votaram no Aécio Neves, em boa fé. Eu tenho certeza que Maria da Silva apoiou Aécio Neves de boa fé. Isso não faz dela uma criminosa. Eu acho que eu teve momentos patéticos, né? Um exemplo de isso é inacreditável. São dois grandes profissionais, talvez de tops no Brasil, né, estarem tão mal preparados. A sensação que eu tinha é que eles tinham um script na mão e que não poderiam sair daquele script um milímetro, né? Parecia que estavam ali dois robôs teleguiados, não sei por quem. E eu não sei o que o jornalismo da TV Globo ganha com isso, com essa espetacularização, né, do que eles querem, que a gente chame de debate, né, e que ninguém sai ganhando. Na verdade, observando as redes sociais hoje, só aumenta, né, a enorme rejeição, a meu ver até equivocada no seu todo, que a população tem contra o trabalho da TV Globo. É um trabalho sério, feito por gente séria, entendeu? Que tem uma contribuição, como eu disse ontem, ao Brasil notável, mas que tem suas falhas horrorosas. Ali parecia mais um tribunal da Santa Inquisição, né? Estavam ali dois torquemadas, o Torquemada e a Torquemada, né? O Santo Inquisidor espanhol, conhecido pela sua crueldade e implacabilidade, né, contra o pobre do candidato. Quer dizer, o candidato, o político brasileiro, saiu de coitadinho. Ele saiu de coitadinho do embate, né? E que o que era importante, o que era interessante, era que eles pudessem realmente expor as suas ideias. E como a Vera falou, o Andréa, né? Bom, você vai sair da onde, pretende chegar aonde? Qual é a sua ideia para o Brasil? Como é que você pretende fazer isso? Como é que você pretende governar com esse Congresso aí que vai ser eleito? Mas não, posso tudo pela audiência. Mas eu acho que aí também foi um tiro pela culatra, né? A coisa que mais, o maior patrimônio do jornalismo é a credibilidade. E eu acho que se perdeu muito a credibilidade com esse tipo de... não com a forma, não. A forma é interessante, como já há 3 dias eu falando aqui, é uma forma importante de se entrevistar, mas tem que saber fazer. Tem que ser capaz de fazer, né? Não dá para faltar na aula, né? E tem que ter também liberdade. A sensação que eu tenho maior, né? E isso eu percebo também da própria Globo News, é que existe uma espécie de não sei se é um Big Brother ali, a influência do Big Brother, de certa forma fazer os jornalistas de títeres, né? Isso é o fim da picada. Eu acho que tudo bem, pode ter tido excessos, etc., mas também acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que eles
candidatos têm de estar preparados para esse tipo de saraivada, porque eles vão enfrentar algo bem pior uma vez eleitos. Então, não dá para eles também ficarem tão dodóis com isso, mesmo porque, na sua maioria, tirando uma ou outras perguntas, não deixavam de ser pertinentes. A gente pode questionar se é o mais produtivo, por exemplo, para um eleitor indeciso. E aí eu volto à questão da Marina, que na minha primeira fala eu não falei especificamente sobre a entrevista dela. Ela acabou se beneficiando um pouco do fato de ser mulher, porque ela foi menos interrompida que os demais. E ela também impôs ali uma certa barreira a essas interrupções e continuou falando: você me deixa terminar? Posso terminar? Se você está com dúvida, eu ainda posso te esclarecer. Ela foi muito hábil em usar esses recursos de fala que os outros não tiveram esse jogo de cintura. Ou paravam estanques diante da interrupção ou brigavam com os jornalistas. Ela conseguiu um meio termo que foi eficiente para, inclusive, conseguir terminar alguns raciocínios, algo que os outros não conheciam, não conseguiram. Se beneficiou, portanto, também do fato de ser a última e ter podido assistir aos demais. A ordem foi definida por sorteio, etc. Resultado é que naquelas qualis que acompanham os indecisos, ela foi quem conseguiu maior número de menções positivas à sua participação. Então, eu acho que ela saiu um pouco maior do que entrou. Ela teve um desempenho bom por essa série de circunstâncias, nem todas determinadas por ela própria. Andresa, rapidinho, antes do intervalo, vamos lá. O Madureira tocou num ponto fundamental, que eu queria voltar aqui. A Marina Silva, no tempo em que se tratou na entrevista com ela sobre corrupção, se falou do Aécio Neves, a quem ela apoiou em 2014, e do Eduardo Campos, de quem ela foi vice episodicamente. Não se falou do PT na entrevista de ontem, partido de onde essa senhora veio, e no qual ela ficou a maior parte da sua carreira. Vejam, ela serviu como ministra do Lula de 2003 a 2009. Ela não saiu do partido como mensalão. Ela ficou lá. Ela só saiu em 2009 quando percebeu que havia perdido a disputa com a Dilma por ser candidata a presidente. Esta é a verdade. Então, quando se trata de corrupção com a Marina Silva e não se fala do PT e da sua relação com o PT e da sua incapacidade ainda no ano da graça de 2018 de falar mal do Lula e de fazer uma crítica direta ao Lula, é capaz de pedir um plebiscito para falar sobre o Lula. Não falar sobre isso, sinto muito, é fazer mau jornalismo.